Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como colocar o autocuidado em prática. Bom, resumidamente, a base é você criar hábitos saudáveis e ter pelo menos um hábito saudável por tipo de autocuidado. Só que criar hábitos saudáveis é muito desafiador. Nós podemos utilizar algumas ferramentas para nos conduzir no processo, claro, mas o maior desafio realmente é lidar com a mente. Por isso, assista a esse vídeo com calma, com atenção, anote os principais pontos, pois nós vamos começar com 8 dicas muito valiosas com base em tudo que eu estudei e que eu vivi também. E essas dicas elas vão te dar o suporte emocional necessário para você conseguir aplicar as ferramentas e, enfim, colocar o autocuidado em prática. Porque não adianta, você pode ter o melhor coach, as melhores ferramentas, mas se você não souber lidar com a sua mente, de nada vai adiantar os melhores recursos. Mas para quem não lembra ou chegou no canal agora, esse vídeo é uma continuação e é super importante assistir a primeira parte desse vídeo que explica o conceito de autocuidado, os 8 tipos de autocuidado e principalmente tem um exercício de reflexão que é super necessário antes da gente colocar o autocuidado em prática. Então, cliquem nos cards em algum lugar que vai estar aqui na tela para poder assistir a primeira parte desse vídeo e depois vocês continuam esse vídeo aqui. Agora nós vamos entender o que quer dizer cada dica dessas, antes de chegar nas ferramentas. Primeiro, criar um hábito de cada vez para ter constância. Por quê? Galera, hábitos são processos fisiológicos também. Não se trata só de motivação, é algo que acontece fisiologicamente no seu cérebro. Quando você tenta aprender algo novo, incluindo hábitos, você cria conexões neurais. Digamos que você queira aprender a tocar violão. Durante o seu processo de aprendizado, lá nas aulas de violão, vários neurônios eles se reúnem e eles ficam se comunicando entre si através de sinapses para poder guardar essas informações do seu aprendizado no seu cérebro. O que são sinapses? Nada mais é do que uma troca bioquímica entre neurônios. Um neurônio se comunica com o outro e essa comunicação entre eles é através de bioquímicos entre um e outro. Isso é sinapse. Já existem conexões neurais construídas no nosso cérebro onde tem cada informação das coisas que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida. Aí, por exemplo, a gente aprendeu a dirigir. Quando a gente está lá dirigindo, existem conexões neurais no nosso cérebro que guardaram essa informação e sempre que a gente precisa dessa informação, o nosso cérebro, de uma maneira muito inteligente e, óbvio, de uma maneira super rápida, ela pega essa informação para a gente utilizar na hora. É assim com tudo que a gente aprende na nossa vida, incluindo hábitos. Só que aprender qualquer coisa, raciocinar, é extremamente esgotante para o nosso cérebro, gasta muita energia. Por isso que é tão importante criar um hábito de cada vez, porque criar um hábito já vai ser cansativo. Imagine você querer criar vários hábitos de uma vez. Vai ser muito cansativo, vai ser desgastante, você vai perder sua motivação. Então, não faz sentido agir dessa forma. Mas afinal, para que servem os hábitos, né? Por que tem coisas que a gente faz no automático que a gente nem pensa? Por exemplo, escovar o dente, tomar banho. A gente não pensa em fazer essas coisas, a gente simplesmente faz, porque a gente já está agindo no piloto automático, já que é algo que a gente faz constantemente, todos os dias. Isso acontece, pessoal, porque, como eu já disse, pensar, raciocinar, gasta muita energia. O cérebro, ele automatiza todas as atividades que são repetitivas, justamente para a gente não ficar gastando energia à toa. E então, quando é necessário a gente pensar, aí sim a gente vai ter energia para poder fazer isso. E a única forma de fixar os aprendizados é com a repetição. Lembra que eu falei que quando a gente aprende algo novo, um neurônio se comunica com o outro, que se comunica com o outro, vários neurônios se reúnem e se comunicam juntos para guardar aquela informação? Então, quando a gente quer aprender algo de fato, a gente precisa repetir muito, porque quanto mais a gente repete, mais a gente consegue fortalecer essas conexões entre os neurônios. Por isso que é necessário constância da criação de um hábito. Você repete, 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 até chegar num ponto que vai ser automático fazer aquilo, não vai ser mais sofrido, não vai ser mais um esforço executar aquela ação. Sendo assim, é bastante inviável que dê certo. Fazer algo que todo mundo já fez. Chega o domingo, né, depois de fazer várias coisas que a gente não queria, a gente pensa com muita culpa, né, e peso na consciência. Ah, amanhã é segunda-feira, vou acordar cedo, vou beber 10 litros de água, vou comer super saudável o dia todo. Não dá certo, gente. Nunca deu, né? Todo mundo já tentou isso em algum momento da vida e não dá certo.
porque criar um hábito é difícil, é desgastante, então realmente tem que ser feito com calma e um hábito de cada vez para você conseguir ter a constância. A segunda dica é definir o seu hábito angular. Mas primeiro, o que é hábito angular? É aquele hábito que desencadeia vários outros hábitos positivos na sua vida. Um exemplo clássico: fazer atividade física. Quando você faz atividade física, geralmente você acaba comendo melhor, dormindo melhor, fazendo várias outras coisas que são positivas e reforçam aquele hábito. E o seu hábito angular, ele é individual, é seu. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Então você tem que pensar e observar qual seria o seu hábito angular. No meu caso, é acordar cedo. Quando eu acordo cedo, o meu dia é super diferente. Eu acordo mais motivada, porque eu já inicio o dia assim me sentindo uma vencedora, sabe? Eu venci a preguiça. Então, eu acordo mais motivada, mais alegre, eu tenho mais tempo para fazer as coisas com calma, porque eu sou uma pessoa lenta. Admito, de manhã então, sou muito lenta. Então, eu preciso de tempo para as coisas. Agora, quando eu acordava tarde, não. Eu já acordava assim me sentindo derrotada, com pouco tempo para tudo e fazendo tudo corrido também. Então, para mim, acordar cedo me deixa muito mais motivada e disciplinada com todas as coisas que eu tenho para fazer. Então, pense e reflita qual que é o seu hábito angular, porque só você tem essa resposta. A terceira dica é dar pequenos passos e ter paciência. Gente, a nossa geração, ela é uma geração muito impaciente. Por quê? Isso se dá em grande parte à evolução da tecnologia. Hoje a gente tem na palma da mão um celular, que a gente consegue fazer quase tudo. Você pesquisa as coisas em segundos, você faz um pagamento com um clique. Então, inconscientemente, a gente acabou desenvolvendo essa pressa para tudo, porque a gente consegue fazer tudo tão rápido e conseguir fazer tudo muito rápido nos deixou muito ansiosos e imediatistas. Uma outra coisa também que colabora para tudo isso é a nossa cultura também, Hoje em dia, cada vez mais, nós precisamos trabalhar mais horas, sobra cada vez menos tempo livre para descansar, então as pessoas não têm mais tempo mesmo. O tempo que tem precisa resolver outras coisas, descansar. Então tudo isso acaba prejudicando a nossa paciência. Se a gente não tem muito tempo para fazer as coisas e criar hábitos é algo que é difícil e que leva tempo, a gente precisa dar pequenos passos, fazer uma coisa de cada vez e precisa dessa paciência, porque não vai acontecer do dia para a noite. Os resultados eles não vão vir rápidos. Afinal, galera, se fosse rápido, se fosse fácil, todo mundo seria saudável, bem-sucedido e não teria problema nenhum. E ainda tem um outro fator. Eu, por exemplo, tenho 29 anos. Eu, por 29 anos da minha vida, fui de determinada forma. Como é que eu vou mudar um padrão meu de anos, que eu carreguei a minha vida inteira, em alguns meses, em algumas semanas? Não, leva realmente um tempo. E eu preciso ter paciência, porque se eu não tiver paciência, eu vou me desmotivar constantemente, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Aí você deve estar se perguntando, Karen, mas se é tão desafiador, por que eu vou mudar aqui minha vida, mudar algum hábito, a minha rotina? É simples, você tem que parar e se perguntar se você está satisfeito com a sua vida. Se você está satisfeito com a sua vida, realmente eu não tenho como te ajudar, não tenho como contribuir na sua vida. Você pode, inclusive, parar de assistir o vídeo agora e fazer outra coisa. Mas se alguma coisa estiver te incomodando, mesmo que você tenha pouco tempo, não adianta. Algo precisa ser feito e esse algo somente você pode fazer por você. Tenha paciência com você e com o processo, porque vai valer a pena. A próxima dica é não se cobrar muito, mas também não ficar na inércia. Bom, o que isso quer dizer? Eu costumo dizer que eu sou uma perfeccionista em recuperação. Por quê? Antes eu achava que era uma virtude, que era uma qualidade minha, mas com a terapia e com o autoconhecimento, eu descobri que não é uma virtude. Muito pelo contrário, é algo que faz muito mal. E não necessariamente você pode ser perfeccionista, mas em algum grau todo mundo se cobra, porque é uma coisa que está muito enraizada na nossa sociedade. Nós somos pressionados de todas as formas, Precisamos ser bem-sucedidos, precisamos trabalhar e ter muito dinheiro e ser isso e ser aquilo, o ser alguém na vida, E acaba que é tanta pressão que quando você menos percebe, você está se cobrando por várias coisas. E quando a gente se cobra muito, a gente cria um ambiente estressante para nossa mente. Isso acaba tornando as coisas muito tensas e muito sofridas. Já pararam para pensar que quando um amigo vem conversar com você,
sobre algum erro que ele cometeu ou porque ele está fracassando em alguma coisa. Nós somos tão acolhedores, nós entendemos a pessoa, nós abraçamos, nós acolhemos. Só que quando é com a gente, é totalmente contrário. A gente se martiriza, a gente se julga, a gente se cobra, sendo que a pessoa que a gente melhor deveria se tratar somos nós mesmos. Porque a forma que você se trata reflete na forma como você trata as outras pessoas. E se você se cobra muito, eu recomendo fortemente que você leia um livro que se chama Autocompaixão. Eu também já indiquei ele em outros momentos, mas esse livro, ele é sensacional, porque ajuda a gente a desenvolver a autocompaixão. Tem vários exercícios de reflexão, exercícios para a gente praticar a autocompaixão, e ele é totalmente embasado em estudos científicos. É de uma pesquisadora chamada Kristin Neff, acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela tem PhD e já fez diversos estudos sobre autocompaixão. Ela foi a pioneira nesse tema. É um livro que realmente virou a chave para mim, porque eu me cobrava demais e esse livro me ajudou muito. Então, se você se cobra muito, eu recomendo bastante que você leia esse livro. Agora, claro, você não vai ficar na inércia, adiando tudo e procrastinando tudo, com a desculpa de que você está praticando a sua autocompaixão. Não, a gente precisa ali encontrar um equilíbrio entre não se cobrar muito, mas também fazer as coisas que a gente precisa fazer. Afinal, as coisas não vão cair do céu. Mas lembre que a nossa saúde mental começa na forma como a gente se trata. E você merece se tratar bem. Culpa não leva a nada, é a próxima dica. Bom, outra coisa que nós somos profissionais é em nos culpar, né? Sendo que também só faz mal. Eu já me culpei assim por várias coisas a minha vida inteira. E quando eu olho para trás, eu percebo que a culpa ela realmente não me ajudou em nada. Não teve uma situação que a culpa agregou em algo na minha vida. Muito pelo contrário, você também só se sente mal, se desmotiva e o pior, a culpa faz com que a gente perca a credibilidade em nós mesmos. Pensa comigo, se você se culpa muito por tudo de ruim que acontece na sua vida, você começa a desenvolver crenças de que você não tem mais jeito, que você é assim mesmo, e aí você começa a querer desistir de tudo. E daí é só ladeira abaixo. Entendam que o que a gente precisa fazer é se responsabilizar pelos nossos atos. Sim, somente eu posso mudar o rumo da minha vida, mas isso é muito diferente de culpa. E aproveitando que eu falei de responsabilização, a próxima dica fala justamente disso, que é não se vitimizar. Todos nós, em algum momento, nos vitimizamos. Todo mundo, sem exceção, eu me incluo nisso também. E geralmente nós temos dois padrões. Se você não se culpa muito pelas coisas que acontecem na sua vida, provavelmente você transfere essa culpa para algo ou alguém. E é importante observar se você faz isso com muita frequência, porque a vitimização, ela faz a gente entrar num ciclo de encontrar responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E se você não é responsável e sim os outros, inconscientemente você começa a desenvolver crenças de que você não pode fazer nada para melhorar a sua vida. E isso é um pensamento totalmente equivocado, porque, como eu já disse, nós precisamos ter responsabilização. Nós somos os únicos responsáveis por mudar qualquer coisa na nossa vida. E aqui entra uma outra dica sobre leitura, que é um livro que eu também já falei muito, não só aqui no canal, como no Instagram, que realmente é um livro assim, de cabeceira para mim, que se chama A Arte da Felicidade. Traz várias reflexões sobre o olhar do Dalai Lama, e essas reflexões elas envolvem vários aspectos da vida moderna, só que ele fala muito sobre culpa e vitimização. Então é um livro bem bacana que vai virar uma chave na sua vida e te dar muitos insights. Obviamente, galera, eu não estou incluindo aqui algumas questões delicadas como racismo, homofobia, desigualdade social absurda, porque, assim, esses temas mais delicados, quando a gente vê na internet alguma coisa, geralmente alguém vai lá e comenta que isso é vitimização. Não, gente, isso são fatos, são problemas sérios da nossa sociedade que não tem a ver com vitimização. A maior verdade da nossa sociedade é que meritocracia não existe e nem todos têm as mesmas oportunidades. E a próxima dica é aproveite a jornada. O que isso quer dizer também, né? Bom, tudo na vida é um processo. Eu tenho uma amiga que eu falo isso pra ela sempre. Tudo é um processo, mas é um processo. Se você quer criar um hábito, vai ser um processo. Se você quer mudar de emprego, vai ser outro processo. E assim por diante. A vida já é muito difícil, então quando eu digo aproveite a jornada, que é o lema deste canal e das minhas redes sociais, é que a gente tem a possibilidade
de tornar os nossos processos menos difíceis e assim aproveitar essa grande jornada que é a vida. Eu acredito de verdade que a vida ela pode ser boa, só que frequentemente a gente acaba esquecendo disso e a gente entra num ciclo de se entregar ao sofrimento, de achar que a vida é só boleto, só trabalho. É isso também, mas não é só isso. Aí você deve estar se perguntando, tá, Karen, mas como que eu faço para tornar os meus processos menos difíceis? Bom, a chave é autoconhecimento. Quando você se conhece, você começa a entender o que funciona para você e o que não funciona. Você começa a tomar decisões que são mais assertivas e coerentes com a sua personalidade, com a sua verdade. E não fazer coisas com base no que os outros estão falando. Todas as nossas respostas, elas já estão dentro da gente, galera. Só que ninguém ensina a gente a encontrar essas respostas e todos os ruídos que tem na nossa vida fazem com que a gente esqueça dessas respostas. E quando eu digo ruídos, é pressão da sociedade, das pessoas, cobrança, gente te criticando, gente falando o tempo todo o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Isso são ruídos. A nossa própria mente também é um ruído, ego é um ruído. E isso tudo faz com que a gente tome decisões equivocadas. Então, autoconhecimento é muito importante para tudo. E eu tenho um vídeo que fala especificamente sobre isso. Cliquem também aqui nos cards que vão estar em algum lugar, porque eu explico o que é o autoconhecimento e eu dou umas dicas também para começar a praticar o autoconhecimento. E a última dica é ter uma meta, um objetivo. Por que é tão importante ter uma meta, né? Quando você começa algo, qualquer coisa, você geralmente começa com muita motivação, com muita força de vontade. Porém, em algum momento a motivação ela acaba. Terão dias que você não vai estar motivado para fazer o que você precisa fazer. E é aí que entra a importância da meta, porque a meta, ela te lembra do seu objetivo e isso acaba te injetando um pouco de motivação para você continuar o seu caminho mesmo quando você não está muito afim de seguir, sabe? Um adendo aqui que eu vou falar é a diferença entre desejo e meta. Quando a gente fala que a gente quer emagrecer, por exemplo, isso é um desejo. Agora, quando você fala que você quer perder 10 quilos em 3 meses, aí sim se torna uma meta. Então, muitas vezes, o que faz a gente não alcançar os nossos objetivos é também escrever as nossas metas de maneira equivocada. As coisas têm que estar muito bem definidas e você tem que saber o que você quer para conseguir ter êxito. Então, a minha sugestão aqui é você estudar sobre o método SMART. Estude sobre isso para poder construir as suas metas, que as coisas vão realmente se tornar mais palpáveis. Porque, como diz o filme Alice no País das Maravilhas, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Finalizadas as dicas que vão te dar todo o amparo emocional para você conseguir aplicar as ferramentas, vamos agora falar sobre essas ferramentas e as estratégias para você conseguir aplicar o seu plano de autocuidado. É o seguinte, galera, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu hábito angular. Depois que você definir isso, você vai praticar esse hábito angular por 66 dias. Por que 66 dias? Galera, foi feito um estudo científico na Universidade de Londres, é a University College, acho que é assim que pronuncia, de Londres, e eles utilizaram vários voluntários e chegaram à conclusão que nós levamos em média 66 dias para criar um hábito, para consolidar um hábito. Geralmente a gente ouve que são 21 dias, né? Mas não, esse estudo ele comprovou que são 66 dias. Então você vai executar esse seu hábito angular por 66 dias direitinho. Se você falhar muito durante esses 66 dias, infelizmente você tem que reiniciar a contagem. Você precisa executar esse hábito todos os dias durante os 66 dias. O próximo passo é o seguinte: a cada 21 dias você vai fazer uma pequena reflexão sobre o andamento do seu hábito. Você precisa mudar de estratégia? Você escolheu um hábito de maneira equivocada e precisa mudar de ideia? É importante você observar também se você não está se sabotando de alguma forma. E se você estiver, por que você está se sabotando? Se permita mudar de ideia, se permita mudar de estratégia, porque é normal a gente às vezes tomar decisões que são equivocadas. Então faça uma pequena reflexão sobre como está o andamento desse seu hábito. Analisa isso antes de continuar. Após esses 21 dias executando o hábito angular, você pode inserir um novo hábito na sua rotina. Mas se você preferir focar somente no hábito angular por 66 dias e só depois desses 66 dias partir para outro hábito novo, não tem problema também. Inclusive é a forma que eu prefiro lidar. Eu foco somente em um hábito por 66 dias e só depois eu parto para outro. Quando você concluir os seus 66 dias,
o seu hábito já estará consolidado, você não vai mais precisar se esforçar para fazer aquilo, já vai estar no automático. Então você pode partir para um outro hábito e colocar ele em prática novamente por esses 66 dias. E a cada hábito novo que você inserir na sua vida, o ciclo se reinicia. 66 dias executando o hábito novo, a cada 21 dias você faz uma reflexão sobre o andamento desse hábito e aí você insere um hábito novo depois desses 21 dias ou ao final dos 66 dias. E claro que você só vai fazer isso enquanto você tiver um hábito novo que você queira integrar na sua vida. Vai chegar um momento que você não vai ter nenhum hábito que você queira colocar na sua vida, então você não precisa estar fazendo isso, né? Mas é sempre importante a gente vigiar, porque a todo momento a gente acaba desenvolvendo hábitos que não são tão saudáveis e deixando de lado algum hábito que é positivo. Então a gente precisa monitorar isso e trabalhar constantemente na nossa vida como está o andamento dos nossos hábitos, se a gente tem mais hábitos positivos ou destrutivos e ir ajustando isso. Vale ressaltar que no início do hábito você vai ser ruim fazendo aquilo. Vai ser difícil, você vai falhar, isso é normal, galera. Afinal, falando por um lado agora mais de neurociência, que eu amo, o nosso cérebro, ele nos sabota demais. Porque o nosso instinto ainda é muito de sobrevivência. Então, o nosso cérebro ele não quer que a gente gaste energia. Ele quer a todo momento que a gente poupe energia para a gente sobreviver. Por isso que é tão mais simples a gente ficar assistindo TV ao invés de ir para academia. O nosso cérebro quer que a gente descanse o tempo todo, que a gente poupe energia. E fazer coisas fora da nossa zona de conforto é mais difícil, é exaustivo, gasta energia. Então, nossa mente acaba criando vários mecanismos para a gente se sabotar. Não desista, porque vai valer a pena. Agora, um outro adendo. O ideal realmente é a gente, como eu já falei, é executar esse hábito novo certinho pelos 66 dias. Mas eu vou dar o meu exemplo. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tive um desafio muito grande, que é criar o hábito de acordar cedo. Eu sempre tive muita dificuldade e agora, enfim, eu consegui criar esse hábito. Nem acredito que isso aconteceu, mas foi bem desafiador. Eu tentei 3 vezes fazer isso e agora, nessa terceira tentativa, foi que deu certo. Só que no início, nossa, eu não seguia assim 100%. Nos primeiros dias, eu levantava da cama e aí eu ia pro sofá. E eu acabava cochilando alguns minutos, ficava enrolando, com muito sono, com muita preguiça. Mas eram só alguns minutos, tá? E durante esses 66 dias inteiros, eu acho que teve uns 3 dias que eu acordei tarde. A ciência diz que um dia que você falha, você tem que reiniciar toda a contagem. Mas eu confesso que eu não fiz isso. Por quê? Foram só 3 vezes que eu falhei. E logo no início, às vezes que eu cochilava no sofá, foi só alguns minutos. E logo em seguida eu levantava. Então, por isso que eu continuei a contagem e deu certo. Então, por experiência própria, eu diria para você também não seguir tão à risca e não se cobrar tanto, não ser muito carrasco com você mesmo. Mas óbvio que você não vai deixar as coisas muito frouxas. Começou a falhar muito, aí reinicia. Que foi o que aconteceu comigo nas 2 primeiras tentativas. Nas 2 primeiras tentativas que eu tentei criar esse hábito, nossa, eu ficava 10 dias acordando tarde e um acordando cedo, aí não dá. Realmente eu tive que reiniciar tudo. E também eu percebi, em um dado momento, que eu estava me sabotando no seguinte aspecto. Eu estava com medo de fazer o meu trabalho. Então, de maneira inconsciente, eu estava acordando tarde para não ter tempo para fazer tudo que eu precisava fazer, entendeu? Justamente por causa do meu medo. Quando eu percebi isso, eu comecei a trabalhar o meu medo para não ficar me sabotando. Uma dica extra que eu tenho é você ter uma companhia para te ajudar e te dar mais motivação e apoio na criação de algum hábito novo que você queira. O meu último vídeo no canal falou sobre isso. Eu vou colocar aqui nos cards para quem não assistiu, porque eu explico de uma maneira evolutiva por que isso é importante para o ser humano, por que a gente precisa de conexões humanas, e eu acredito que vai te dar uma motivação para convidar alguém especial na sua vida para fazer algo que seja importante para você. E assim os dois saem ganhando, né? Tenha em mente que os bons hábitos, eles servem para a gente se tornar a pessoa que a gente quer ser. E a pessoa que a gente quer ser, ela tá no nosso dia a dia, é na sua rotina, é o que você faz repetidamente. Então, por isso que é importante você observar tudo que você precisa transformar na sua vida. Porque a gente fica bom naquilo que a gente faz repetidas vezes. E a gente só tem 2 caminhos. Ou a gente se dedica e se compromete a ser quem a gente quer ser,
Ou a gente vai passar a vida toda se lamentando. Ah, eu queria ser assim, não consigo. Consegue. Eu sei que você consegue. Mesmo que não seja fácil, mesmo que seja assim difícil no início, mas depois vai se tornando cada vez menos difícil. E quando a gente menos percebe, a gente está fazendo ali no automático todas as coisas que a gente precisa fazer, que nos faz bem, que nos traz bem-estar. Porque construir bons hábitos é isso. É você ter saúde mental, é você ter saúde física, é você ter disposição e principalmente você ter paz de espírito, porque você vai estar fazendo coisas que estão coerentes com aquilo que você quer fazer. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, e antes que eu esqueça, eu desenvolvi um material em PDF, tá? O link para baixar tá aqui nos comentários. Então, faça download, porque tudo que eu dei de dica aqui no vídeo tá nesse material de uma maneira escrita e assim facilita para você fixar tudo que eu falei. Coloque nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham, que eu vou ter o prazer de tirar essas dúvidas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa informação. É muito importante para o canal, me ajuda muito no meu trabalho se você comentar, se você compartilhar principalmente. E também curta esse vídeo e se inscreva no canal, me ajuda demais. E é isso, galera. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo.